Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma palestra nessa manhã do terceiro dia do nosso primeiro Congresso Brasileiro de Metodologias Ativas no Ensino. Estamos caminhando aí, né, para o último dia do nosso congresso, já tivemos 2 dias extraordinários e agora, nessa parte da manhã, nós vamos receber aqui Johan Gabriel, ele que vai falar um pouquinho sobre metodologias ativas em práticas pedagógicas na construção do conhecimento histórico escolar. Ele que é graduado em licenciatura plena em História pela Universidade Estadual da Paraíba, é mestrando em formação de professores pela Universidade Estadual da Paraíba, pesquisador do NEAB, Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, e pós-graduando lato sensu em Historiografia Brasileira pela Unifavene. Então, Johan Gabriel, seja muito bem-vindo, muito obrigado por contribuir com o nosso evento aqui, o primeiro Congresso Brasileiro de Metodologias Ativas. É um prazer imenso estar recebendo você para contribuir um pouquinho com essa sua experiência que você tem e com todos que estão aqui participando do evento. Então, seja muito bem-vindo e a palavra está com você. Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Johan Gabriel. Eu sou professor de História, mestrando em Educação, né, pelo PPGFP, Programa de Pós-Graduação em Formação de Professores da Universidade Estadual da Paraíba. Sou graduado em História, né, formado em Licenciatura Plena em História pela Universidade Estadual da Paraíba também. E ainda quis colocar para vocês aí também o meu Instagram, que é @profjohan, para vocês tirarem dúvidas ou até mesmo conseguirem ver os conteúdos que eu faço por lá. Então, na nossa palestra de hoje, né, primeiramente eu quero muito agradecer, né, ao primeiro Congresso Brasileiro de Metodologias Ativas no ensino, que aceitou, né, a minha coisa de palestra, né, a minha probabilidade de palestra. E aí eu trouxe para vocês, através de um artigo meu, que eu gosto muito de trabalhar esse assunto, gosto bastante de pesquisar, que é a metodologia ativa em prática pedagógica na construção do nosso conhecimento histórico escolar. Ou seja, eu trago as metodologias ativas puxando um pouquinho mais para a minha área, que seria a história, né, a historiografia. Então vamos lá começar a nossa palestra. No primeiro ponto, eu trago para vocês metodologias, né? O que são as metodologias? Então, as metodologias, elas são diretrizes, né, dentro, claro, do processo de ensino e aprendizagem do sujeito, na qual a gente consegue compreender que essas metodologias, elas agem através de alguns modos, digamos assim, ou seja, através de exercícios, através de aulas com teores diferenciados, através, vamos dizer, de algumas tecnologias que a gente traz para atrair a atenção do nosso aluno, algumas coisas específicas e até mesmo provas e procedimentos diferentes. Mas por que a gente precisa estudar tanto essas metodologias? Ou por que é tão importante a gente falar dessas metodologias? Né? Então, quando a gente fala na disciplina de história, vem logo na cabeça da gente: estudar história é chato. Porque a gente só decora, enfim, toda aquela questão que a gente tem quando a galera está começando a estudar história. Só que não é assim, né, gente? Estudar história é muito importante, porque quando se fala nessa disciplina e se traz esse insight, né, através desses pensamentos um pouco retrógrados da história antiga, digamos assim, do antigo ensino de história, é sempre interessante a gente falar sobre essa questão dela ser chata ou até mesmo repetitiva. Ou tradicional, dogmática, enfim, como quererem sempre pensar. Mas a historiografia nem sempre ela é assim. É importante a gente pensar, né, que na contemporaneidade, ou seja, nos dias atuais, existiram grandes mudanças no ensino de história, grandes mudanças no ensino e aprendizagem. E foi extremamente significativo, né, que os professores eles conseguissem, começassem, de certa forma, a se atualizar, claro, ter formações continuadas e perceber que as metodologias utilizadas antigamente na sala de aula precisavam ser modernizadas, né? Precisavam ter um modernismo, digamos assim. Então, pensando nisso, eu trago logo a questão. Pensando nisso, eu penso logo na questão de ensino de história e essas metodologias, né? Como é que a gente pode pensar essas metodologias? Então, esse conhecimento histórico,
atribuído, né, claro, aos nossos alunos de educação básica, até alguns anos atrás, era uma história extremamente tradicional. Mas, Johan, o que seria essa história tradicional? Diz pra gente de uma forma mais clara. Seria basicamente, gente, aquela história que a galera antigamente utilizava para falar, por exemplo, precisava ser tudo decorado, ou seja, data, né, ano, personagem histórico, local que aquilo aconteceu, você não entendia como aquilo funcionava, mas entendia exatamente tudo decorado, o que é um problema, né? Eu acho que é um problema. Então, tudo isso era decorado para a prova no final do bimestre. Só que hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente estuda a história de uma forma diferente. É importante a gente trazer para os nossos alunos, para os nossos discentes, né, a questão de uma participação mais ativa na reflexão, no pensamento. Ou seja, é importante que a gente traga aos nossos discentes, aos nossos alunos, que eles pensem acerca dos fatos históricos, né? Que eles pensem e reflitam sobre tudo aquilo que afetou o presente que a gente vive nos dias atuais. Então, pensando nisso, né, pensando na história dos modos tradicionais, eles trazem um ponto de vista em que antigamente a história também era muito vista, principalmente nos livros didáticos, extremamente europeizada, branca, heterossexual, enfim, extremamente marcada por grandes pensamentos, por grandes histórias de personagens, como é que eu posso falar, que eram ricos, ou mesmo que a gente chama da grande história, né? Que não é uma micro-história, não é a história dos subalternizados, não é a história das minorias. Era sempre uma história da galera rica, da galera branca, da galera da Europa, né? Então, hoje em dia, a gente já trabalha a história de uma forma diferente, né? Claro, trazendo a história de uma forma muito mais clara, muito mais trazendo a questão também das minorias, né? Mulheres, que foram muito apagadas durante a história, né? Os negros, os indígenas, os asiáticos, enfim, sempre trazendo também a história de todo mundo, e não só aquela história branca e europeizada. Então, pensando nisso, né, eu trago uma citação que eu acho maravilhosa, uma das minhas autoras favoritas na questão do ensino de história, que é a Cícero Bittencourt, que ela diz o seguinte: o que caracteriza a chamada pedagogia tradicional presente no ensino é o uso da memória, né? Ou seja, conduzindo o que foi entendido a ser passado por memorização de nomes, datas, fatos e lugares. Ou seja, ela está exatamente falando o que eu tinha comentado com vocês, que a história antigamente era uma história de memória, era uma história basicamente decorada, e hoje em dia a gente não faz mais isso. Então, ainda pensando sobre as metodologias, né, eu trago a indagação que diz o seguinte: o aluno, ele é passivo na aprendizagem? O que é que vocês acham? Para mim, não. Nas minhas aulas, o aluno jamais será passivo na aprendizagem. Por quê? Porque antigamente o aluno ele era colocado exatamente como passivo no processo de ensino e aprendizagem. Ou seja, o professor falava, o aluno escutava e decorava. Era basicamente isso. Só que hoje a gente precisa entender que há algumas exigências da nossa contemporaneidade, há algumas exigências da nossa atualidade de que o aluno ele precisa ser o protagonista da sua educação, ele precisa ser o protagonista do seu aprendizado. E o docente, ele precisa ajudar nesse processo, ele é um facilitador do processo de ensino e aprendizagem, mas o aluno, o discente, ele precisa ser o protagonista da sua educação. Ou seja, o processo de educação, ele não pode ser algo mecânico, né? A gente observa a necessidade de que sejam trabalhados conteúdos articulados e pensados principalmente para que a gente abarque, né, as condições sociais dos nossos alunos, para que aqueles que estejam presentes na nossa sala de aula, né? O aluno ele precisa também se sentir pertencente àquele local de ensino e aprendizagem. E aí eu trago uma citação de Cabrini, que ele diz o seguinte: essa história, que expõe a realidade do aluno, que despreza qualquer experiência da história por ele vivida, impossibilitam de chegar a uma interrogação sobre a sua própria historicidade, sobre a dimensão histórica da sua realidade individual, da sua família, da sua classe, né, do seu país e do seu tempo. Essa história torna natural o fato de que o aluno não se vê como um agente histórico. Tornam incapaz de colocar questões ou de perceber os conhecimentos que, a partir de suas experiências individuais, possam ser base de discussão em sala de aula. Ou seja, Cabrini explicita tudo aquilo também que eu penso.
né, que essa história antiga exclui toda a realidade dos nossos alunos. E a gente precisa colocar com que os nossos alunos na nossa sala, eles se sintam parte da sua história. Eles se sintam parte do conhecimento histórico e se vejam como agente histórico. Né? A gente tem que tornar o aluno capaz de perceber que as suas realidades individuais, como, por exemplo, sua história, história da sua família, do seu bairro, enfim, as suas experiências individuais possam ser base para discussão em sala de aula. Ou seja, se a gente está falando, por exemplo, a minha cidade é Campina Grande, aqui na Paraíba, e a gente está falando da história de Campina Grande, por exemplo, é interessante que eu escute a história do meu aluno. Porque o meu aluno, ele estuda ou mora em bairro tal. Então, qual é a história do bairro dele? Né? A gente precisa saber. Porque o aluno ele vai se sentir agente histórico, ele vai se sentir pertencente àquelas discussões. Bem importante a gente pensar nisso. E aí a gente precisa pensar também sobre a implementação de metodologias ativas do nosso ensino de história. E aí Berbel, que é muito bom, eu gosto muito, diz assim: a implementação dessas metodologias pode vir a favorecer uma motivação autônoma quando incluir o fortalecimento da percepção do aluno de ser a origem da sua própria ação. Ao serem apresentadas oportunidades de problematização de situações envolvidas na programação escolar, de escolha de aspectos dos conteúdos de estudo, de caminhos possíveis para o desenvolvimento de respostas ou de soluções para os problemas em que se apresentam, alternativas criativas para a conclusão do estudo ou da pesquisa, entre outras possibilidades. E é exatamente isso. A gente, implementando essas metodologias, consegue fazer com que o aluno ele se sinta pertencente, né? Ele se sinta autônomo na sua aprendizagem. Claro, nós, docentes, professores, facilitamos, né, esse processo. E é muito, muito bom a gente ver os nossos alunos cada vez mais autônomos no processo deles, né, de ensino e aprendizagem, né? Porque até mesmo eles vêm atrás da gente para a gente facilitar esse processo. É maravilhoso. Eu amo. E aí, o ensino de história. Né? A nossa disciplina de história, ela necessita, né, de desenvolver o senso crítico dos nossos discentes, né, para que os referidos, ou seja, os nossos alunos, né, consigam compreender o momento histórico em que eles vivem, o ambiente em que eles vivem. Né? Então, através disso, essas metodologias ativas que a gente tanto fala, né, elas entram como facilitador, como um processo fundamental, né, nesse quesito, porque a sua principal função é fazer com que todo o conteúdo histórico, né, que a gente trabalha na nossa sala de aula se aproxime da realidade dos nossos alunos, né, para que eles consigam refletir através do conteúdo que a gente fala, que a gente dá em sala de aula. É importante que os nossos alunos sejam preparados, né, e tenham informações sobre o tema que eles estão estudando. E aí eu trago algumas, como é que eu posso falar? Algumas metodologias ativas que eu já utilizei na minha sala de aula. Né? Uma das metodologias que eu acho bem interessante, é bem legal da gente falar sobre, é a questão da pesquisa antecipada. Né? A pesquisa antecipada, ela consiste principalmente, ou seja, em uma pesquisa rápida, que o aluno ele pode fazer em casa mesmo, ou até mesmo na escola, né, para que eles consigam entender um pouco do assunto, já cheguem com dúvidas na sala de aula e com alguma bagagem. Ou seja, eles vão fazer uma pesquisa antes, eles podem fazer um mapa mental, um resumo, ou até no livro didático, né? Marcar o livro didático no que ele achou importante, que a gente possa discutir na sala de aula, né? E sim, eles tragam, né, para a sala de aula esse contato que eles tiveram, né, esse primeiro contato que eles tiveram com o assunto, porque trazendo isso, o debate na sala de aula e o aprendizado vai ser muito mais proveitoso, porque o aluno ele vai ter um pouquinho de bagagem para a gente poder fazer a discussão do assunto. Talvez ele já traga dúvidas ou até mesmo traga curiosidades, né, que ele achou interessante de pesquisar. E aí o debate se torna muito mais efetivo, né, gente? É muito mais interessante discutir com alguém que já tem alguma bagagem. E aí a gente pode dividir em grupos, né, para fazer essa pesquisa antecipada. E aí a gente pode fazer, por exemplo, 4 grupos e eles discutirem entre si as suas ideias. O que fulano concorda, o que fulano discorda. É bem interessante a gente pensar nisso. Outra metodologia ativa que eu gosto muito, deixa eu beber só um pouquinho de água. Outra metodologia que eu gosto muito é a questão da sala de aula invertida. A sala de aula invertida, gente, é maravilhoso. Por quê? Porque a gente transforma basicamente o nosso aluno em um professor. Ou seja, o aluno ele vai conseguir, né, fazer uma pesquisa antecipada e aí ele vai trazer o conteúdo para que eles apresentem para a turma. Ou seja, a gente cria um grupinho, por exemplo,
e o aluno ele vai apresentar para a turma o que ele aprendeu sobre aquele assunto. Claro, acompanhado de nós, docentes, né, que a gente vai sempre dar aquela mãozinha, digamos assim, e através disso, o docente, claro, nós vamos acompanhar o desenrolar desse processo e, claro, se precisar fazer alguma intervenção necessária, né, para que os outros alunos da turma entendam melhor o assunto, né, façam uma intervenção porque ele errou alguma coisa, ou apenas dar uma consideração, a gente faz também na sala de aula e não tem problema nenhum, certo? E é bem interessante porque os alunos se sentem professores e pode até mesmo instigá-los a gostar da docência, né, e talvez um dia se tornar até mesmo um professor. Outra metodologia que eu gosto muito, gente, é a questão de projetos, né? Esse aqui é um relato pessoal meu, né, com essas metodologias, que é a criação de projetos. Eu sou um professor que eu sou alucinado com projetos. Eu gosto muito de fazer projetos porque eu sinto que os alunos aprendem bastante. E também é diferente, né, para trazer alguma coisa diferente para a escola. Então, um projeto que eu gostei muito de fazer foi um projeto antirracista durante a consciência negra. Né? Então, é importante a gente fazer esses projetos, né? Por exemplo, com criação de cartazes, apresentação de músicas, vídeos, peças, enfim, o que for de arte que os alunos gostam, a gente traz para falar sobre o tema que a gente quer. Por exemplo, como eu dei, a questão antirracista. Né? E aí os alunos aprendem muito durante esse processo de preparação. E, claro, as outras turmas que forem assistir também vão aprender bastante de verem os seus colegas apresentando sobre o tema. E, claro, vai ser bem diferente, porque vai ser, né, como é que eu posso falar, um evento na escola. E aí eu trago uma citação, né, de Ausubel, que diz o seguinte: inserir o aluno na ação, tendo em vista a assimilação ativa pela organização dos conhecimentos prévios, aqueles caracterizados como declarativos, mas pressupõe um conjunto de outros conhecimentos procedimentais, quase que não saía, afetivos e contextuais, que igualmente configuram a estrutura cognitiva prévia do aluno que aprende, ou seja, inserir o aluno na ação, tendo em vista essa assimilação ativa, faz com que o aluno, né, aprenda de uma forma muito mais efetiva e muito mais fácil. E aí eu trago essa referência, né, que é de Pereira e Anjos, né, de 2014, que diz o seguinte: para que o aluno percorra essas fases e atinja essas metas, né, obtendo maiores resultados, o docente ele necessita obter 3 pilares essenciais para o gerenciamento da nossa aprendizagem: o conhecimento, claro, as habilidades pedagógicas, que é muito importante. Não basta só você saber do conteúdo, você precisa passar esse conteúdo. Né? A visão holística atrelada à ciência da educação e ao discente, ou seja, o nosso aluno, né? E a prática executada, né? Seja no ensino superior ou até mesmo no ensino básico, né? Deve contrapor o comportamento reprodutório de ensino, ou seja, do professor falar e o aluno apenas reproduzir, né? Mas sim algo inovador, original, né, gerando conhecimento através da ciência. Ou seja, parar daquele negócio que o professor fala e o aluno baixa a cabeça e diz que é. Não. O aluno ele pode indagar o professor, ele pode questionar, pode pesquisar, porque a ciência é isso. É uma constante pesquisa, né? É um constante aprendizado. Não existe aprendizado 100% efetivo. Né? Então, a gente está sempre em constante mudança, a ciência sempre mudando, sempre trazendo atualizações. Então, é importante que os nossos alunos, né, eles se sintam parte desse processo. Porque não só os alunos aprendem com a gente, como nós, docentes, professores, aprendemos também com nossos alunos. Então, é importante que eles saibam que sim, eles podem produzir conhecimento. É muito importante que isso seja produzido também na escola de educação básica ou até mesmo no ensino superior, certo? Então, gente, aqui, né, nesse penúltimo slide, eu trago a referência bibliográfica, que fui eu, né, que é através do meu artigo, né, publicado em um livro, Diálogos das Humanidades, volume 2, aqui da editora Wiclap, foi publicado ano passado, está nas páginas entre 125 a 140. O nome do meu capítulo, né, do meu artigo é Metodologias Ativas em Práticas Pedagógicas na Construção do Conhecimento Histórico Escolar, né, e é bem interessante, quem quiser está disponível lá, né, para comprar o livro, o e-book, é muito bom, vocês vão gostar bastante, né? E aí a minha referência para essa palestra foi o meu próprio artigo, que é maravilhoso, né? Modesta parte, é muito bom mesmo. E aí, por fim, né, eu dou o meu muito obrigado, agradeço bastante a atenção de vocês. Espero que eu tenha sido claro nas minhas considerações, né, na minha explicação.
Aqui está o meu e-mail, caso vocês queiram entrar em contato. O meu e-mail é prof.johangabriel@gmail.com. Né? O meu Instagram também, caso queiram entrar em contato, é @profjohan, certo? E o meu muito obrigado a vocês. Espero muito que vocês tenham gostado, né? E até as próximas vezes. Viu, gente? Muito obrigado pela atenção de vocês.